Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins e hoje vamos fazer um vídeo diferente, um vídeo de comparação entre dois equipamentos. Eu sou o cara que não gosta de falar assim, compre tal coisa, recomendo tal coisa. Eu sempre falo assim, depende da sua aplicação. Dessa vez vai ser um vídeo diferente. Eu vou analisar dois modelos de máquina. Uma máquina da Alcavitec e uma máquina da JDR. Duas marcas que eu já tive equipamentos e que eu recomendo, são parceiros aqui da empresa. Então, você comprando com uma, você vai ter desconto, você comprando com outra, você vai ter desconto. Eu vou falar minha opinião sincera, vamos fazer uma análise, tintim por tintim, motor, sistema de transmissão, painel de controle, o que tem em uma, o que tem na outra. Vamos comparar duas máquinas de entrada, tá? Uma máquina, né, com área útil média de aproximadamente 40 por 60, tá? É uma área útil que eu gosto bastante, então eu vou pegar as duas máquinas mais próximas. As duas máquinas das duas empresas, se eu não me engano, são as máquinas mais baratas. Então, para quem está pensando em entrar no negócio, pensando em comprar uma máquina para testar esse negócio, se bem que eu falo que não dá para testar um negócio, você tem que entrar para ganhar dinheiro, tá? Mas será essa máquina especificamente, tá? Aqui é um kit mecânico, mas será esse modelo de máquina da empresa JDR e um outro modelo de entrada da empresa Alcavitec. Eu já tive dois modelos dessa que eu tô falando e eu tenho esse modelo da empresa JDR. As duas empresas, como eu falei, são parceiras aqui do canal, eu já tive máquina das duas. Se você falar que foi uma indicação minha, você tem desconto. Então preste muito bem na análise que eu vou estar falando sobre uma máquina, sobre outra. Diferentemente dos outros vídeos onde eu falo depende da aplicação, dessa vez eu vou falar assim, para você que está pensando em comprar, está em dúvida entre essas duas máquinas, eu recomendo tal máquina. E eu vou justificar tudo isso na tela do computador. Vamos lá. Então a gente vai comparar esses dois modelos de máquina. Aqui do lado esquerdo, a gente tem a máquina da JDR, modelo A6550. E aqui do lado direito, nós temos a foto, né, da máquina da Alcavitec, modelo FCR700. Aqui eu fiz uma tabelinha falando sobre alguns pontos para a gente analisar nas duas máquinas, tá bom? E aqui eu marquei algumas coisas que é importante a gente levar em consideração e, na verdade, vão mover a minha recomendação de qual máquina eu compraria e qual máquina eu realmente acho melhor. Lembrando que as duas máquinas são máquinas de excelente qualidade, mas eu vou explicar para vocês o porquê que eu acho uma melhor do que a outra. Então vamos lá. Marca, uma JDR e a outra Alcavitec. Modelo, na máquina JDR, o modelo é o A6550 e da Alcavitec FCR700E. A área útil, tá? Na da JDR, toda essa coluna aqui é JDR, tá? Não vou nem ficar falando uma ou outra, tá? Então, na JDR nós temos a área útil de 650 por 500 de largura e o eixo Z tem 900 milímetros de curso, tá? Na da Alcavitec nós temos 700 milímetros de comprimento, 400 milímetros de largura e 110 milímetros de curso de eixo Z, tá? Então a gente percebe que no eixo Z a gente tem uma diferença de 20 milímetros, né? A Alcavitec na frente, tá? Na largura, a Alcavitec ela perde, tá? A JDR tem 100 milímetros a mais e no comprimento a Alcavitec tem 50 milímetros a mais. Essa questão eu não se atentaria muito porque aqui a gente está comparando máquinas para começar. Então máquinas para começar eu acho que uma área útil de 60 por 40 ela é mais do que ideal. Tá? Então as duas têm uma área útil maior do que a que eu recomendo para qualquer pessoa começar. Uma outra coisa importante, as duas máquinas, tá? Os dois modelos que a gente está comparando já trabalham com spindle e com inversor da WEG, tá? Então o spindle de 1 cavalo de potência eu acho excelente. A gente já começar com uma máquina com spindle no lugar de tupia, porque a gente tem uma série de vantagens com relação à rotação e com relação a ruído, tá? Outra coisa importante, sistema de tração, né? Qual que é o sistema de tração dessas máquinas? Ambas as máquinas trabalham com sistema difuso de esfera, tá? E o padrão é exatamente o mesmo. No eixo X e Y, as duas trabalham com um fuso de esferas 1610, né? Então ele tem 16 de diâmetro e 10 de passo. E no eixo Z, né, as duas têm 1605, né? Um fuso de 1605, que é um fuso de 16 milímetros de diâmetro e 5 de passo, tá? É o que é mais recomendado, né, para trabalhar com máquinas de pequeno porte, tá? Sistema de movimentação, vocês viram aqui que aqui eu já deixei em negrito, tá? Na máquina da JDR, ele trabalha com eixo apoiado, tá? Então a gente consegue ver aqui que é simplesmente um eixo solto, tá? É simplesmente um eixo retificado. Na máquina da Alcavitec, a gente tem um eixo apoiado. Então esse eixo, ele é todo apoiado em uma barra metálica de alumínio. Então essa barra, ela fica presa em um metalon, tá? O que isso quer dizer, Kleber? Nessa máquina aqui da direita, na máquina da Alcavitec, somente o sistema de movimentação já traz muito mais robustez, porque ele não é um eixo solto,
ele é um eixo apoiado. Além do apoio em si do eixo, o apoio do eixo ele é apoiado numa barra de metalon, tá? Ou aqui na chapa metálica. Então, inevitavelmente, a máquina da Alcavitec ela tem muito mais robustez na parte de movimentação. Então, se a máquina tiver que vibrar, as duas máquinas cortando a mesma peça, a máquina da Alcavitec vai vibrar muito menos, tá? Coisas que a gente tem que levar em consideração. Controladora. As duas máquinas trabalham com a mesma controladora, né? A RNR EcoMotion versão Red, né? Aquela vermelhinha. Então aqui a gente já nem discute, porque as duas são iguais. Os motores dos eixos, né? As duas têm motorização padrão de 20 kgf, tá? E você pode fazer um upgrade tanto em uma quanto na outra marca, você pode fazer, só que você vai pagar uma diferença a mais, tá? Para começar, eu acho que 20 kgf está muito bom, tá? Se você tiver uma grana sobrando, eu acho que vale a pena você fazer um upgrade para um motor de 30 kgf, tá? Mas uma máquina como essa, para o tipo de produtos que essas máquinas vão fazer, eu acho que atende super bem o motor de 20 kgf, tá? Aqui a gente está falando também de cabos blindados e aterrados, tá? Então as duas máquinas têm. Quando eu comprei as duas máquinas, né, tanto máquinas da JDR quanto máquinas da Alcavitec, nenhuma delas tinha cabos blindados e aterrados, tá? E eu entrei em contato com eles para confirmar essa informação e os dois fornecedores, né, tanto a JDR quanto a Alcavitec, me informaram que eles trabalham atualmente com cabos blindados e aterrados, o que é fundamental para a gente evitar, né, problemas com interferência, né, muito comum em máquina Halter CNC que trabalha com essa plaquinha RNR EcoMotion, tá? As duas máquinas também contam com o sistema de fim de curso, as duas máquinas também contam com o sistema de home. O sistema de home ele é exatamente o mesmo, tá? Então tem um botãozinho, né? Acho que na Alcavitec o botãozinho fica aqui em cima, na JDR o botão fica no painel, onde você aperta o botão e o sensor que era de fim de curso ele se transforma em sensor de home, tá? Assim como eu estou construindo nas máquinas atualmente, né? Máquinas que trabalham com essa controladora. As duas máquinas trabalham com drivers digitais, tá? Então ou vai ser o driver DM556 ou DM542, tá? Que são já drivers muito bons, já são drivers digitais, tá? Vai depender do tipo de motorização que vocês optarem. Uma outra coisa também muito importante que eu marquei também aqui em negrito é a estrutura da máquina. Estrutura. Faltou um T aqui, né? Estrutura. Então, as máquinas da JDR trabalham com estrutura em alumínio. As máquinas inteiras são construídas com chapa de alumínio usinada, tá? E perfil de alumínio estrutural. Nas máquinas da Alcavitec, todas as peças são cortadas no laser, são peças de aço cortadas no laser e soldadas, tá? Aqui é um aço que já é pintado também, já tem a pintura eletrostática, tá? Então a gente não vai ter tanto problema com relação à ferrugem, mas você percebe que a construção das duas máquinas são bem diferentes, uma em aço e a outra em alumínio. Eu demarquei aqui, não vou explicar muito sobre isso agora, mas depois no final a gente vai falar um pouco sobre isso. Preço, tá? Galera, presta atenção na data de hoje, ó, 12/11/2024. Hoje essas máquinas estão sendo comercializadas pela a máquina da JDR, tá? 12.990 e a máquina da Alcavitec 13.100, tá? É uma diferença de R$110. Falando que vocês viram a máquina, né, foi uma indicação minha através do canal do Kleber, você tem um desconto de 2%, tanto em uma empresa quanto na outra. As duas são parceiras aqui, a gente tem como se fosse um convênio para quem acompanha o meu canal, tá? Então vocês vão pagar 2% a menos, então ela vai para 12.730, a da JDR, e a da Alcavitec vai para 12.830, né? A diferença fica em R$100, tá bom? R$108. O prazo de entrega das duas empresas, tá, é de aproximadamente 45 dias úteis, o que dá pouco mais de 2 meses, tá? Então leve isso em consideração. A grande maioria das empresas tem esse prazo de entrega, tá? Com relação ao peso, pelo fato da máquina da JDR ser feita em alumínio, ela é um pouco mais leve, tá? Um pouco. E a máquina da Alcavitec ela é um pouco mais pesada se comparado com a da JDR. Quando eu perguntei essa informação de peso, os dois fornecedores, a JDR falou que a máquina deles tem por volta de 60 a 70 quilos e a Alcavitec falou que tem por volta de 70 quilos, tá? Mas eu não confio muito no peso não, tá? Eu acho que a Alcavitec pode ter um pouquinho mais que isso e a JDR também tá nessa faixa, 70, eu acho que é mais ou menos aqui 70 e aqui 80, tá? Eu quis deixar marcado essa opção porque quando a gente está falando de uma máquina um pouco mais pesada, o frete ele fica um pouco mais caro, tá? É pouca coisa. Dependendo da região,
vai ter um acréscimo aí de, sei lá, R$100, R$150. Mas é um número que a gente tem que levar em consideração pelo valor do equipamento em si, tá bom? Ah, tá, eu falei 100, 150 a mais, tá? Depende do valor, você tem que contar o valor do frete certinho, porque o valor do frete, ele é pago à parte desses valores. Bom, diante de todas essas informações, tá? A gente pode ver que uma máquina é 100 e poucos reais mais barato do que a outra. Qual que é a minha opinião? Qual que eu compraria? Qual que eu acho que vale a pena para vocês comprarem, quem estiver buscando uma máquina de entrada, tá? E a minha opinião é que a máquina da Alcavitec leva melhor nessa questão, tá? Por alguns motivos. Primeiro motivo com relação ao tipo de movimentação. Máquinas feitas em alumínio, tá? Elas têm que ter uma estrutura mais rígida. Vocês sabem que eu monto máquinas em alumínio e o alumínio ele é mais fácil da gente montar, mais fácil da gente trabalhar, mais fácil da gente usinar. Só que a gente tem que ter muita atenção na rigidez do equipamento. A máquina da JDR, por mais que eu seja parceiro deles, goste muito de equipamentos, tem equipamentos deles, eu acho que é uma montagem inadequada para esse tipo de equipamento. A máquina, ela acaba vibrando muito, muito mais do que deveria, muito mais do que o normal, o aceitável para uma máquina desse porte, uma máquina pequena, tá? Então eu acho que não faz sentido nenhum uma máquina com eixo, sem ser eixo apoiado, um eixo solto aqui, tá? A máquina da Alcavitec, ela tem um eixo apoiado e o eixo apoiado ele é parafusado numa estrutura de aço, tá? Então essa máquina ela é muito mais rígida, tá? Muito, muito, muito mais rígida, tá? Por conta desse fator aqui e por conta desse fator aqui inegável, porque a estrutura é diferente. Que nem eu falei, eu faço máquina em alumínio, tá? Eu gosto de trabalhar com alumínio. Só que a máquina ela tem que ter uma estrutura muito boa para ela não vibrar, tá? Não é o caso desse projeto em específico da empresa JDR, tá? Eles têm máquinas semelhantes que trabalham com eixo apoiado e atrás tem um perfil de alumínio. Aí aumenta muito a rigidez da máquina, tá? Só que essa máquina em específico, nessa configuração que a gente está comparando preço, tá? Essa máquina aqui, esse modelo especificamente, é um modelo que eu não acho que vale a pena. Por quê? Porque tem modelos melhores, tá? O modelo da Alcavitec, ele é muito melhor, tá? Que esse daqui comparado da JDR, por essa questão, tá? Eixo apoiado e ela ser toda feita em aço, tá? O sistema construtivo da empresa Alcavitec é muito bom. Para vocês terem noção, eu já comprei 2 máquinas dessa. Foi minha primeira máquina e a minha terceira máquina. Foi exatamente esse modelo de máquina. A primeira não tinha espíndola, né? Tinha uma tupia e a terceira já comprei com espíndola. Esse modelo da JDR, tá? Eu tô com a máquina aqui, que é só um kit mecânico que eu peguei. O kit mecânico que eu peguei, ele é um protótipo, tá? Eu não tô levando em consideração o fato dele ser um protótipo, mas a estrutura, né? Quando a gente monta uma máquina dessa forma, por mais que a gente alinhe certinho, configure certinho, ela é sim uma máquina que vai ter vibração em excesso, tá? Kleber, mas ela não vai servir para trabalhar? Claro que vai, tá? É claro que vai. Aqui eu tô comparando 2 equipamentos. Sempre vai ter um que vai ganhar e o outro que vai perder. Nesse caso, eu recomendo demais a máquina da Alcavitec, tá? Modelo FCR 700E. Aqui, falando um pouquinho sobre... um pouquinho sobre a questão de pagamento, tá? Que eu acho que é bem relevante quando a gente está falando de máquinas desse porte. Quem está analisando máquinas como essa tem um valor ali contado para comprar esse equipamento. Eu vou estar falando rapidamente sobre essa questão de pagamento para vocês verem que existe diferença entre uma empresa e outra, tá? Aqui é a JDR desse lado esquerdo, tá? Tudo do lado esquerdo é a JDR, né? Do lado direito é a Alcavitec. Então aqui, ó, eu vou deixar para vocês os links para vocês caírem exatamente nessa página. Isso aqui é um link do WhatsApp que vocês conseguem abrir certinho essa página onde tem todas as informações do equipamento. Aqui eu fiz um print somente da parte de pagamento, mas você encontra algumas informações como essa, tá? Algumas informações eu peguei diretamente com eles, porque não tinha lá, mas você encontra bastante informação aqui dentro também. Então vamos lá, máquina da JDR, eles trabalham com essas formas de pagamento, né? Então, à vista tem 5% de desconto. Ah, lembrando, tá? Se for comprar uma dessas duas, fala que você viu através do canal, você tem um desconto de 2%, tá? Independente do desconto, tá? Independente, você pode pagar à vista e você vai ter mais 5% de desconto. O à vista deles é 50% no pedido e 50% quando concluir a máquina. Ou você pode pagar em até 6 vezes sem juros no cartão, sem juros, ou até 12 no cartão com juros, tá? Esse é o sistema de pagamento, né, da empresa JDR. Da empresa Alcavitec, ele também tem 3 opções de pagamento, né? Na verdade 4, que eles têm uma promoção de Black Friday que eu vou até comentar aqui. Condições de pagamento.
Então, se você pagar à vista, você tem 5% de desconto também, só que, tá, você vai ter que pagar o valor inteiro na encomenda. Então, pô, encomendei a máquina para daqui 2 meses e meio, você vai ter que pagar o valor inteiro à vista e você vai ter 5% de desconto, tá? Você pode parcelar esse valor aqui, ó, até 5 vezes no cartão, só que você tem que dar 50% de sinal, né? Então, você dá 50% de sinal e o restante você parcela em 5 vezes sem juros, ou você dá 40% de sinal e o restante quando tiver pronta, né? É tipo uma vista meio parcelado, só que esse à vista aqui, né, ele é pior do que o da JDR, tá? E também agora em novembro, né, na Black Friday, eles estão com uma promoção de 12 vezes sem juros, só que você não vai ter o desconto de 2% falando que veio através do canal, né? Você pode falar que veio através do canal, mas você não vai ter esses 2% de desconto, mas você vai poder pagar em 12 vezes sem juros. Se você não falar que veio através do canal, você não vai ter essa opção também de pagar em 12 vezes sem juros, tá legal? Então, acho que a questão de pagamento é muito relativa, né, de pessoa para pessoa. Aqui na empresa JDR, essa opção aqui de 5% de desconto, metade, é uma opção bem legal, né, também. Ou essa da opção também de 12 vezes sem juros, mas você não vai ter desconto, né? Então a máquina vai sair pouco mais de R$200 mais cara. Tá? Então é questão de analisar, tá? Agora falando, qual que é a máquina, qual a melhor máquina? Qual que é a máquina que eu, Kleber, recomendo? Sem dúvida, a máquina da Ocavitec, modelo FCR700E. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for alguma dúvida com relação a essa comparação, a esse comparativo que eu fiz aqui agora, deixe nos comentários. O vídeo de hoje era isso, a gente se vê na próxima. Até mais!